Hoje vamos tratar sobre um assunto muito delicado. Esse vídeo fala sobre violência doméstica e abusos, algo que pode provocar gatilhos. Não é recomendado para pessoas que têm sensibilidade com esses temas, e se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que esteja nessa situação, denuncie. O que Amy, Tina e Whitney têm em comum? Resposta: maridos que destruíram suas vidas e carreiras. Se você conhece essas três divas, com certeza sabe o quão talentosas elas são e que, infelizmente, não estão mais entre nós, mas elas nunca serão esquecidas, e seus legados na música serão eternos e suas vozes jamais serão esquecidas. Então, pega o café que eu vou te contar como o casamento dessas cantoras as levaram do céu ao inferno por causa dos maridos abusivos e destrutivos, que mancharam a vida e a carreira dessas cantoras que marcaram gerações no mundo da música. Por trás do brilho dos palcos, das luzes e dos aplausos, existia uma história que o público demorou décadas para conhecer por completo. Uma história marcada por talento, poder, medo e sobrevivência. O casamento de Tina e Ike Turner não foi apenas uma união artística de sucesso, foi também um dos relacionamentos mais abusivos e sombrios da história da música. Quando Tina conheceu Ike, no final dos anos 1950, ela era jovem, ambiciosa e ainda desconhecida. Ike era um músico respeitado, carismático e influente no cenário do blues. Ele enxergou nela algo raro, uma voz poderosa, uma presença magnética. Mas junto com a oportunidade veio o controle. Ike moldou Tina artisticamente, deu-lhe um novo nome, uma nova identidade. Pouco a pouco, passou a dominar cada aspecto de sua vida. O sucesso da dupla Ike e Tina Turner foi estrondoso. Hits, turnês internacionais, aparições na televisão e respeito da indústria. No entanto, fora do palco, a realidade era brutal. Tina vivia sob constante violência física, psicológica e emocional. Espancamentos, humilhações públicas, ameaças e isolamento faziam parte da rotina. Ike usava o medo como instrumento de poder, reforçado por abuso de drogas e um temperamento explosivo. Durante anos, Tina permaneceu em silêncio. Presa não apenas pelo casamento, mas por contratos, dependência financeira e pelo terror de represálias. Ela chegou a relatar que sobrevivia em modo automático, tentando manter-se viva enquanto se apresentava noite após noite, escondendo hematomas sob perucas, maquiagem e figurinos brilhantes. Casados em 1962, Tina Turner e Ike Turner permaneceram juntos por 16 anos. Para o público, eles formavam um dos casais mais explosivos da música. No palco, sucesso, energia e aplausos. Fora dele, porém, a realidade era marcada por medo, dor e violência constante. Durante todo o casamento, Tina foi vítima de agressões físicas e psicológicas incessantes. Ike não apenas controlava sua carreira, mas também seu corpo e sua mente. Ele quebrou a mandíbula da esposa, jogou café quente em seu rosto e a obrigava a subir ao palco mesmo quando ela estava doente, machucada ou emocionalmente destruída. A performance precisava continuar, custasse o que custasse. Anos mais tarde, Tina descreveria essa convivência como uma vida dominada pelo terror. Em suas próprias palavras, os hematomas que carregava, olhos roxos, lábios feridos, costelas trincadas, funcionavam como marcas de posse. Não eram apenas agressões, mas uma mensagem cruel. Ela pertencia a ele, e ele acreditava ter total controle sobre sua existência. Tina sabia que precisava ir embora, mas não conseguia enxergar como dar o primeiro passo. Em seus momentos mais sombrios, chegou a acreditar que a morte seria a única saída possível. Durante anos, o silêncio foi sua única opção. Tina não se sentia presa apenas a um casamento abusivo, mas a contratos rígidos, à dependência financeira, principalmente, ao medo. Ike deixava claro que qualquer tentativa de fuga teria consequências. Ela acreditava que não havia saída. Em entrevistas posteriores, Tina contou que passou a viver em modo sobrevivência. Seu objetivo já não era mais o sucesso ou o reconhecimento, era simplesmente continuar viva. Cada apresentação era um esforço físico e emocional extremo. Cada noite, uma repetição de dor mascarada por aplausos. O ponto de ruptura veio em 1976, durante uma turnê. Após mais um episódio de agressão, Tina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela fugiu de um hotel em Dallas praticamente sem nada, algumas moedas no bolso e um cartão de crédito. Nenhuma segurança, nenhum plano elaborado, apenas a certeza de que não podia mais continuar. A separação foi longa, difícil e dolorosa. O divórcio só foi concluído em 1978. Tina abriu mão de casas, dinheiro e royalties. Pediu apenas uma coisa:
manter o nome Tina Turner. Aquele nome não era mais apenas artístico, era o símbolo de tudo o que ela havia sobrevivido. Mas a liberdade não veio acompanhada de facilidade. Tina teve que recomeçar do zero. Enfrentou dificuldades financeiras, apresentações em casas pequenas e o descrédito de uma indústria que a via como o outro lado de Ike Turner. Muitos acreditavam que seu sucesso não existiria sem ele. Mas eles estavam errados. Nos anos 80, Tina Turner ressurgiu de forma triunfal. Com uma carreira solo avassaladora, ela conquistou o mundo, quebrou recordes, ganhou prêmios e se tornou um ícone global. Pela primeira vez, era dona de sua voz, de suas decisões e de sua história. O casamento com Ike Turner deixou cicatrizes profundas, físicas e emocionais. Mas também revelou algo ainda maior, uma força extraordinária. A história de Tina Turner não é apenas sobre abuso e dor. É sobre resistência, sobre coragem, sobre a capacidade humana de se reconstruir após os períodos mais sombrios da vida. Mais do que uma estrela da música, Tina Turner se tornou um símbolo de libertação. Um lembrete poderoso de que, às vezes, a verdadeira vitória não está no sucesso, mas em sobreviver, romper o silêncio e finalmente ser livre. Antes mesmo de sua voz ser ouvida pelo mundo, Whitney Houston já carregava a música no sangue. Nascida em 9 de agosto de 1963, em Nova Jersey, ela cresceu em meio a um ambiente onde cantar não era sonho, era destino. Filha da cantora gospel Cissy Houston e afilhada de Aretha Franklin, Whitney foi criada entre igrejas, corais e estúdios, absorvendo desde cedo a força espiritual que mais tarde se tornaria a marca registrada de sua voz. Ainda adolescente, Whitney já se destacava. Sua voz era diferente de tudo que se ouvia. Potente, precisa, emocional. Nos anos 80, ela começou a trabalhar como modelo e cantora de apoio, até ser descoberta por Clive Davis, um dos executivos mais influentes da indústria musical. A aposta era arriscada, mas se provaria histórica. Em 1985, Whitney lançou seu álbum de estreia, Whitney Houston. O disco não apenas apresentou uma nova estrela, como redefiniu o pop da época. Seus hits dominaram as paradas. Whitney se tornou a primeira artista feminina a ter 3 singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100. A indústria havia encontrado sua nova voz. 2 anos depois, em 87, veio Whitney, um álbum ainda mais bem-sucedido. Com ele, a cantora quebrou outro recorde. Foi a primeira mulher da história a estrear um disco diretamente no topo da Billboard 200. As canções consolidaram Whitney como um fenômeno global, elegante, acessível e tecnicamente impecável. Mas Whitney não era apenas uma estrela do pop. Ela transitava com naturalidade entre o gospel, o R&B e o soul, levando sua herança musical para o mainstream. Nos anos seguintes, continuou colecionando prêmios, recordes e reconhecimento. Sua interpretação do hino nacional americano no Super Bowl de 1991 é lembrada até hoje como uma das mais emocionantes da história. Em 1992, Whitney ampliou ainda mais seu alcance ao estrelar o filme Guarda-Costas. O sucesso do longa foi enorme, mas foi a trilha sonora que entrou para a história. A interpretação de Will Always Love You se tornou uma das performances mais icônicas de todos os tempos. A música dominou as paradas mundiais e transformou Whitney na artista feminina mais vendida da década de 1990. If I should stay. Por trás da imagem impecável, porém, existia uma vida pessoal cada vez mais turbulenta. O casamento com o cantor Bobby Brown, iniciado em 1992, foi marcado por conflitos, exposição excessiva da mídia e, mais tarde, pelo uso de drogas. Aos poucos, o brilho de Whitney começou a se misturar com manchetes negativas, atrasos em shows e mudanças visíveis em sua saúde e voz. Quando Whitney Houston se casou com Bobby Brown, em julho de 1992, o mundo assistiu à união de 2 universos opostos. De um lado, a voz mais admirada da música, símbolo de perfeição, elegância e controle. Do outro, um artista talentoso, rebelde e imprevisível, conhecido por seu comportamento explosivo. Para muitos, aquele casamento parecia improvável. Para outros, era um romance intenso demais para ser ignorado. No início, Whitney parecia apaixonada e determinada a proteger sua relação a qualquer custo. Ela defendia Bob publicamente, mesmo diante das críticas e do julgamento constante da mídia. Mas, por trás das declarações apaixonadas, o relacionamento já carregava sinais de instabilidade.
Discussões frequentes, ciúmes excessivos e um estilo de vida caótico começaram a minar a base do casamento. Com o passar dos anos, o comportamento de Bob se tornava cada vez mais errático. O casal passou a ser associado a escândalos, brigas públicas e relatos de violência doméstica. Embora Whitney tenha demorado a admitir os problemas, em entrevistas posteriores ela revelou que o casamento foi marcado por agressões físicas, abuso psicológico e uma relação profundamente destrutiva para ambos. A dependência química se tornou o elemento central da relação. Whitney, que havia construído uma imagem de disciplina e profissionalismo, começou a se afastar dessa persona. O uso de drogas passou a fazer parte do cotidiano do casal, intensificando conflitos e acelerando o declínio emocional e físico da cantora. A casa que deveria representar segurança se transformou em um ambiente instável, dominado por excessos e tensão constante. A mídia acompanhava tudo de perto. Fotos, gravações e rumores alimentavam a curiosidade pública. Um dos momentos mais chocantes ocorreu no reality show Being Bob Brown, exibido em 2005. O programa revelou cenas desconfortáveis do relacionamento, expondo discussões, comportamentos agressivos e uma dinâmica claramente desequilibrada. Para muitos fãs, foi o rompimento definitivo da imagem idealizada de Whitney Houston. O casamento chegou oficialmente ao fim em 2007, após quase 15 anos de uma relação marcada por amor intenso, dependência emocional e destruição mútua. O divórcio não trouxe paz imediata. As consequências daquele relacionamento continuaram a acompanhar Whitney, que lutava para se reerguer pessoal e profissionalmente. Anos depois, Bob Brown admitiria publicamente que o relacionamento foi tóxico e que ambos contribuíram para a queda um do outro. Whitney, por sua vez, deixou claro que aquele casamento foi um dos períodos mais dolorosos de sua vida, um tempo em que sua voz ainda era extraordinária, mas sua alma estava profundamente ferida. Em 11 de fevereiro de 2012, o mundo foi surpreendido pela notícia de sua morte, aos 48 anos. A perda foi sentida globalmente. Mais do que uma cantora, Whitney Houston era um símbolo de excelência vocal, emoção e impacto cultural. Seu legado permanece vivo. Whitney quebrou barreiras, abriu caminhos para artistas que vieram depois e redefiniu o que significava ser uma diva pop. Sua voz continua ecoando em cada nota perfeitamente sustentada, em cada interpretação carregada de sentimento. Whitney Houston não foi apenas uma estrela. Ela foi, e sempre será, uma das maiores vozes que o mundo já ouviu. Antes que o mundo aprendesse a reconhecer aquela voz rouca, profunda e cheia de cicatrizes, Amy Jade Winehouse já cantava como se carregasse décadas de vida dentro de si. Nascida em 14 de setembro de 1983, em Londres, Amy cresceu em uma família judia apaixonada por jazz, soul e blues. Ainda adolescente, Amy já se destacava por sua personalidade forte, irreverente e completamente fora dos padrões. Enquanto outras jovens buscavam se encaixar, ela fazia questão de ser diferente. Sua voz chamava a atenção não apenas pela técnica, mas pela honestidade crua. Amy não interpretava músicas, ela as vivia. Em 2003, lançou seu álbum de estreia, Frank. O disco revelou uma artista sofisticada, profundamente influenciada pelo jazz, com letras confessionais e uma maturidade incomum para alguém tão jovem. A crítica se rendeu imediatamente. Embora o sucesso comercial ainda fosse limitado, ficava claro que uma nova e poderosa voz havia surgido na música britânica. Foi em 2006 que Amy Winehouse mudou tudo. O lançamento de Back to Black marcou um ponto de virada não apenas em sua carreira, mas na história da música pop. Com produção de Mark Ronson e Salaam Remi, o álbum misturava soul clássico com uma estética moderna e letras devastadoramente pessoais e transformaram Amy em um fenômeno global. Amy era única. O cabelo volumoso, o delineador marcante, as tatuagens, a tornou icônica. Mas era sua vulnerabilidade que realmente prendia o público. Amy cantava sobre amor, abandono, culpa e autodestruição sem filtros. O mundo aplaudia, mas poucos percebiam o preço emocional daquela exposição. O sucesso veio rápido demais. Em 2008, Amy conquistou 5 prêmios Grammy em uma única noite, incluindo o álbum do ano. Era o auge. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal começava a desmoronar. O relacionamento conturbado com Blake Felder se tornou combustível para manchetes constantes. A dependência química, os problemas de saúde e o comportamento errático passaram a ofuscar sua genialidade artística. A mídia acompanhava cada queda de Amy como um espetáculo. Paparazzi registravam seus momentos mais frágeis, enquanto o mundo assistia, dividido entre admiração e julgamento. Suas apresentações se tornaram imprevisíveis. Em alguns momentos,
sua voz ainda era arrebatadora. Em outros, o sofrimento falava mais alto. Quando Amy Winehouse conheceu Blake Fielder, ela já era uma artista em ascensão, dona de uma voz rara e de uma sensibilidade à flor da pele. Blake não foi apenas um relacionamento em sua vida. Ele se tornaria o epicentro emocional de sua história, a pessoa que inspirou suas maiores canções, ao mesmo tempo, aprofundou suas feridas mais dolorosas. O casamento, oficializado em 2007, longe de trazer estabilidade, aprofundou o caos. O casal mergulhou em um estilo de vida dominado por excessos, consumo de drogas e conflitos constantes. Relatos de agressões físicas surgiram, seguidos por prisões, internações e separações temporárias. A relação passou a ser acompanhada de perto pela mídia, que transformou cada queda em espetáculo. Blake foi preso em 2008, acusado de agressão grave. A ausência dele teve um impacto devastador em Amy. Ela continuou dizendo que Blake era o amor de sua vida, mesmo enquanto tentava se manter sóbria. A dependência emocional era tão profunda quanto a química. Muitos ao redor acreditavam que Amy jamais conseguiu se libertar completamente daquela ligação. O divórcio veio em 2009. Oficialmente, o fim do casamento. Emocionalmente, a separação nunca foi completa. Amy continuou mencionando Blake como o grande amor de sua vida. Mesmo após o término, ele permanecia presente em suas letras, entrevistas e silêncios. Blake Fielder admitiria anos depois que se arrepende de ter introduzido Amy ao uso de drogas mais pesadas. Mas o dano já estava feito. A relação deixou marcas profundas, não apenas na carreira de Amy, mas em sua identidade. O relacionamento entre Amy Winehouse e Blake não foi uma simples história de amor turbulento. Foi um espelho de vulnerabilidades, um encontro entre duas almas instáveis que se reconheceram e se perderam juntas. Um amor que inspirou a arte extraordinária, mas cobrou um preço alto demais. Amy transformou aquela dor em música imortal. Mas, fora do estúdio, o amor que a inspirou também contribuiu para sua queda. Uma lembrança dolorosa de que nem todo amor salva. Alguns apenas ensinam, tarde demais, o quanto é preciso aprender a ir embora. Apesar das tentativas de reabilitação, Amy lutava para encontrar equilíbrio. Sua arte continuava poderosa, mas sua vida pessoal seguia em conflito. A pressão da fama, somada à dependência emocional e química, cobrava um preço cada vez mais alto. Em 23 de julho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa, aos 27 anos. A notícia chocou o mundo. A causa oficial foi intoxicação alcoólica. Sua morte a colocou tragicamente no chamado Clube dos 27, ao lado de outros artistas que partiram cedo demais. Mas, Amy Winehouse não pode ser reduzida a seus excessos. Seu legado vai muito além das manchetes. Ela resgatou o soul clássico para uma nova geração, abriu caminho para artistas como Adele, Duff e Lana Del Rey e provou que vulnerabilidade também é força artística. Amy cantava verdades que muitos não tinham coragem de dizer. Sua voz permanece viva, crua e atemporal. Mais do que uma estrela, Amy Winehouse foi um espelho emocional de sua geração, e uma lembrança dolorosa de que o talento extraordinário nem sempre vem acompanhado de proteção suficiente.